Quando a gente fala sobre um processo revolucionário, igual, falamos sobre a Revolução Francesa, ela não é um processo que fica restrito a um setor. A Revolução Francesa não acabou apenas com o absolutismo. Ela provocou transformações políticas, sociais, econômicas. A mesma coisa é quando a gente estuda a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não foi simplesmente o aparecimento de novas máquinas, a utilização de novas fontes de energia. Não, ela mudou a vida das pessoas, o tempo, das pessoas pensarem, o tempo, das pessoas trabalharem, surgiram novas classes sociais, as pessoas saíram do campo, foram para a cidade. Então, eu coloquei aqui um conceito, de revolução industrial. Olha aí. Conjunto de transformações econômicas, técnicas e sociais que ocorreram na Europa a partir do século XVIII, começando por onde? Pela Inglaterra. Então, vamos entender agora por que a Inglaterra foi a pioneira nesse processo de industrialização. Então, continuando lá o slide anterior, que cortou o finalzinho, vamos entender por que a Inglaterra ela foi a pioneira nesse processo de industrialização favorável. Então a gente tem aqui uma série de fatores que já começamos a comentar na aula anterior. Eu tenho uma localização favorável. A Inglaterra ela é uma ilha, tá? E aí ela pode tanto comercializar com a Europa continental, tá? Ela pode comercializar tanto com a Europa continental quanto com o continente americano, tá? Com a Europa continental quanto com a América. Opa, peraí. Ela é uma ilha e vai comercializar. Beleza. Para isso, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter o domínio do comércio marítimo. Nas revoluções inglesas do século XVII, a gente viu que a Inglaterra ela torna-se a principal potência marítima do mundo, tá? Ela tem uma poderosa frota naval. E essa poderosa frota naval faz ela ter o controle do comércio marítimo. Ela tem o controle dos mares, tá? Ela tem aqui o controle dos mares. Beleza. Ah, tá. Mas como que ela controlou esses mares? Eliminando os seus concorrentes. Lembra que a gente já estudou isso? Um primeiro passo para eliminar os seus concorrentes, o primeiro passo foi tirar quem? O primeiro passo foi tirar a Espanha do comércio marítimo. E como que ela tira a Espanha do comércio marítimo? Elizabeth. Elizabeth, a Virgem, filha do rei Henrique VIII com Ana Bolena, ela derrota a Invencível Armada. A Invencível Armada é a Marinha da Espanha, tá? Então a Elizabeth, ela tira a Espanha. E o segundo passo, que foi fundamental para esse domínio dos mares, ocorreu durante a Revolução Puritana. Ocorreu durante a Revolução Puritana. Oliver Cromwell, ele decreta o chamado atos de navegação. Ao decretar os atos de navegação, tira quem do comércio marítimo? Tira a Holanda do comércio marítimo. Vocês lembram o que foram os atos de navegação? Todo produto que a Inglaterra comercializar só podia ser
transportado por navios ingleses ou do país de origem. Dessa maneira, os holandeses ficam proibidos de comercializar os produtos ingleses e a Inglaterra nasce como uma grande potência, né? É o momento que a Inglaterra ocupa o papel hegemônico de potência no mundo. Um outro fato importante é a existência de um capital acumulado durante a fase do mercantilismo. Vocês lembram que o mercantilismo ele tem modelos, tá? Então, o mercantilismo da Espanha, ele é chamado de bulionista ou metalista, que consistia em explorar os metais preciosos da colônia. E o mercantilismo da França é o colbertismo, lembra? Lá do ministro Colbert, do Luís XIV, que investe num processo de manufatura, por isso o mercantilismo da França é conhecido como colbertista ou industrialista. E o mercantilismo da Inglaterra é o mercantilismo comercialista. Aquela ideia de comprar barato e vender caro. Mas para isso ela precisa dominar os mares. E ela domina os mares ao tirar a Espanha e a Holanda da concorrência, tá? Então é o mercantilismo comercialista. Um exemplo disso, só para vocês, né, lembrarem, é o Tratado de Midwin, ou dos panos e vinhos, onde a Inglaterra vendia para Portugal tecidos, manufaturas e comprava vinho. Portugal tinha um déficit econômico na balança comercial e pagava esse déficit com o ouro do Brasil. Então, o ouro do Brasil praticamente financiou a Revolução Industrial ali na Inglaterra. Um outro ponto que a gente viu já na aula anterior é a eclosão das revoluções do século XVII, a puritana e a gloriosa. O que a gente tem que lembrar da puritana? A gente já viu que tira a Holanda do comércio marítimo, Oliver Cromwell, ao decretar os atos de navegação. A gloriosa, eu tenho o fim do absolutismo. Então, com a Bill of Rights, onde o rei ele é obrigado, Guilherme de Orange, a assinar a segunda petição de direitos, que limita o seu poder perante o parlamento. Mas, de uma maneira geral, o que eu quero que vocês lembrem? Essas revoluções, elas colocam quem no poder? A burguesia. Então, a burguesia assume o poder. A burguesia assume o poder. E um outro ponto é o seguinte: quando a burguesia assume o poder, ela agora vai adotar medidas que atendam aos seus interesses, tá? Então, com a burguesia no poder, os entraves feudais são superados e promove agora medidas. Eu tenho aqui, ela promove medidas que favorecem o desenvolvimento, né? Promove medidas, né? Que favorecem o desenvolvimento do capitalismo. Favorecem o capitalismo. Então, o Estado se retira da economia, eu tenho o fim das corporações de ofício, estabelecendo uma liberdade comercial, tá? Vamos lembrar aqui que essa burguesia ela é puritana. Lembra do conceito da predestinação divina, né? Que o trabalho, a prosperidade econômica é um dos sinais que as pessoas foram escolhidas por Deus para o paraíso. Então, eles veem no trabalho, no lucro, um sinal de salvação. Isso também é extremamente importante. Um outro fato é que se eu for montar uma indústria, eu tenho que de montar aonde
exista um mercado consumidor para os meus produtos. Isso ela resolveu dominando os mares. Mas eu preciso também de matéria-prima, eu preciso também de fonte de energia. Qual que vai ser a principal matéria-prima da primeira revolução industrial? O ferro. E a principal fonte de energia? O carvão. E a Inglaterra ela possui grandes jazidas de minério de ferro e de carvão. E um outro tema que a gente viu bem na última aula foi o surgimento dos cercamentos, tá? Os cercamentos, o que ele provoca? Ele provoca a expulsão dos camponeses para a cidade, tá? Então, eu tenho aqui um êxodo rural, tá? E esse camponês na cidade, ele vai servir de mão de obra barata nas fábricas que estão surgindo. Então, eu tenho a existência de uma grande quantidade de mão de obra. Isso faz com que o valor dela vá lá embaixo, tá? Então, esse camponês, ele vai na cidade. Então, o camponês vai servir de mão de obra barata. Vai servir de mão de obra barata nas fábricas que estavam surgindo. Barata nas fábricas. Então, a Inglaterra tinha uma série de fatores favoráveis para o processo de industrialização. Por isso que ela foi a pioneira naquilo que nós chamamos de Revolução Industrial. Depois, com o tempo, outros países também passam a vivenciar esse processo. Mas, em um primeiro momento, e durante praticamente 100 anos, isso era algo peculiar aos ingleses. Eu coloquei para vocês que a Revolução Industrial ela foi mais do que transformações técnicas, ela foi também transformações econômicas, transformações sociais. E aqui a gente vai falar dessas transformações. Vou começar aqui falando dessas transformações. Uma transformação econômica, mas ao mesmo tempo também social. Ou seja, eu tenho a passagem do sistema artesanal para o sistema da maquinofatura. O que isso significa? Isso significa a transformação do artesão em operário, tá? Bom, onde que a gente tem esse sistema artesanal? A gente tem esse sistema artesanal ainda ali na Baixa Idade Média, nas corporações de ofício, e se estendem em alguns países durante grande parte da Idade Moderna. Bom, o artesão, o que caracteriza esse sistema? Onde que é a fábrica do artesão? É a sua casa. Então, ele trabalha na tua casa. Se ele é um sapateiro, vamos pegar esse exemplo, ele vai fazer um sapato, ele precisa de matéria-prima, ele precisa do martelo, do prego. A quem pertence os instrumentos de produção, tá? Os meios de produção. Que seria o que os meios de produção? A matéria-prima mais os instrumentos de trabalho, tá? É dele. Então, ele é detentor da matéria-prima, tá? E também dos instrumentos de trabalho. Tudo pertence a ele. Mais do que isso, se ele vai fazer um sapato, ele sabe como curtir o couro, ele sabe fazer o molde, cortar, costurar, dar o acabamento. Então, ele conhece todas as etapas de produção, tá? Instrumentos de trabalho aqui, tá? Então, ele conhece aqui todas as etapas de produção e feito o trabalho, feito o sapato, a quem pertence o sapato? A ele próprio. Então, ele é dono do produto final,
tá? Vamos pular a manufatura. Vamos aqui para a maquinofatura. A maquinofatura, ela surge nesse momento aí, num primeiro momento na Inglaterra do século XVIII. Então é algo que durante o século XVIII ocorre apenas aonde? Na Inglaterra. Ali no século XVIII. Bom, de uma maneira geral, o que esse sistema faz? Transforma o artesão em operário. Vocês lembram onde que o artesão trabalhava? Na sua própria casa. Agora ele tem que sair da tua casa e se deslocar até a fábrica. Isso já provoca uma mudança na estrutura da cidade. Para que ele não se desloque muito, o que começa a surgir ao lado da fábrica? A vila operária, tá? Então ele trabalha lá na fábrica. Lá na fábrica, a máquina, a matéria-prima de quem que é? É do patrão. Então ele perdeu os meios de produção. Agora esses meios de produção pertencem a quem? Pertencem ao patrão, tá? Pertencem ao patrão. Mas ele não perdeu apenas o meio de produção. Foi tirado dele mais alguma coisa. O que tiraram dele? Tiraram dele o conhecimento do processo produtivo, tá? Então, lembra que o artesão, ele conhecia todas as etapas de produção. Aliás, para que a mão dele, né, a mão de obra dele fosse valorizada, você só podia exercer uma atividade se você fosse membro de uma corporação de ofício. E você fazia um juramento de não ensinar outras pessoas. Então a mão de obra ela era valorizada. Agora não. Agora esse cara, vamos continuar no exemplo do sapato. Tem um cara que vai apenas cortar o molde do sapato, no molde certo. Um outro que vai apenas costurar. Um outro que vai pregar. Um outro que vai fazer, né, o acabamento. Então ele vai executar algo manual e apenas uma etapa. Pede para ele construir o sapato, fazer um sapato. Ele não sabe. Ele sabe apenas pregar, né, um prego naquele determinado local. Então tiraram dele também um conhecimento, isso é importante, do processo produtivo. E um último ponto é o seguinte: feito o sapato, a quem pertence ao sapato? A ele? Não. O sapato pertence agora a quem? Ao dono da fábrica, tá? Esse cara, ele tem o quê? Uma única coisa, que é a sua força de trabalho, a sua mão de obra. Então, pertence ao dono da fábrica. E a manufatura? A manufatura, pessoal, é um momento de transição entre esses dois sistemas, tá? Onde o que eu tenho aqui na manufatura? O que caracteriza a manufatura? É o momento que passa a haver a divisão do trabalho. Então eu tenho um chefe que fala, que coordena o trabalho de várias pessoas. Então ele ensina a pessoa, esse chefe, não a fazer o produto, mas a executar uma etapa do produto. E ele controla. Como que é algo simples e repetitivo, qualquer pessoa pode exercer, tá? Então eu não preciso mais da figura de um artesão que conhece todo esse processo. Tudo bem? Então, uma das mudanças econômicas da Revolução Industrial é que eu tenho a transformação do artesão em operário, ou seja, eu tenho essa passagem do sistema artesanal, tá, para o sistema da maquinofatura. Ainda falando de transformações econômicas, a gente pode falar que durante a Revolução Industrial eu tenho a passagem do capitalismo comercial, tá, para o capitalismo industrial. Tá? O que significa isso? O capitalismo comercial era aquele momento do capitalismo que orientou todo o processo das grandes navegações, toda a implantação do sistema colonial. E eu tenho algumas características do capitalismo comercial. A doutrina que estabelece as suas regras, a doutrina é um conjunto de leis, tá? Pode ser políticas, econômicas, sociais. No caso aqui são econômicas. Era o mercantilismo.
E no mercantilismo, eu tenho uma forte presença do Estado na economia, onde o Estado ele vai monopolizar as atividades mais lucrativas. Então, as atividades mais lucrativas, tá, são o quê? As atividades mais lucrativas são monopólio do Estado, tá? Mais lucrativas são controladas pelo Estado, tá? Ou seja, por exemplo, o Pacto Colonial. A colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Isso, com o tempo, provoca o descontentamento da burguesia, que quer que o Estado se retire dessas atividades para que o lucro que vá para o Estado, que está indo para o Estado, comece agora a ir para suas mãos. Bom, à medida que o processo de industrialização vai ocorrendo, a gente tem uma mudança no conjunto de regras que estabelecem o capitalismo. Eu tenho aqui o mercantilismo sendo substituído pelo liberalismo. O grande teórico desse pensamento é um cara chamado Adam Smith, que escreve o seu livro A História da Riqueza das Nações na primavera de 1776, tá? Quer dizer, para ser sincero, se é na primavera eu não sei, mas fica legal você falar, não fica? É na primavera de 1776 e tal. Bom, o que a gente tem que lembrar, tá, de Adam Smith? Que o Estado não deve intervir na economia. Ele, inclusive, elabora a teoria da mão invisível. O Estado não deve intervir porque existe uma mão invisível resolvendo os seus problemas, tá? E o grande ponto é a defesa do livre comércio. Então, todo mundo pode comercializar com todo mundo, tá? Por isso que a Inglaterra apoia, por exemplo, a independência das colônias americanas, para que ela possa vender seus produtos diretamente aqui na América, tá? Só que esse livre comércio, pessoal, vamos lembrar um pouquinho? Vocês lembram dos tratados de 1810? Que chama Tratados de Comércio e Amizade entre Inglaterra e Portugal. O que esse tratado estabelece? Privilégio aos produtos ingleses. A Inglaterra reconhece a nossa independência. E para reconhecer a nossa independência, o que ela exige? A renovação desses privilégios por mais 15 anos, tá? Então, veja bem, o Brasil independente, ele pode comercializar com qualquer país? Pode, o Brasil é livre, é independente, mas se ele comercializar com a Inglaterra, né, ele vai obter vantagens, porque os produtos ingleses entram com taxas alfandegárias menores. Então, é esse livre comércio que ela deseja, tá? Um livre comércio que favorece aos seus interesses. Mas, resumindo, vamos lembrar que eu tenho, né, com a transformação do capitalismo comercial para industrial, uma mudança de como enxergar a economia. Aquele conjunto de regras denominadas mercantilismo é substituído pelo liberalismo. Eu tenho também transformações técnicas, como o surgimento de novas máquinas. Aqui eu estou colocando a máquina a vapor, tá? O tear mecânico, a utilização de novas fontes de energia. A gente vai ver isso melhor quando a gente comparar uma primeira com uma segunda revolução industrial.